Vamos mergulhar numa história de poder, paranoia e traição, tudo concentrado numa única cidade, Montreal. Nossa missão hoje é desvendar a cronologia oculta de como essa cidade se tornou, assim, um tabuleiro para demônios ancestrais, vampiros calculistas e segredos que reescreveram o mapa do poder. Exato. O material que a gente tem é um verdadeiro dossiê sobre a história secreta de Montreal. Vamos conectar os pontos, sabe? Desde o período colonial, que foi marcado por uns eventos sobrenaturais bem bizarros, até as noites mais recentes, para entender as forças que realmente moldaram a cidade. Não é só uma lista de eventos, né? É uma Uma teia teia. de causas e consequências. E o ponto de partida dessa teia é uma aparente quebra de regras, uma contradição que salta aos olhos na documentação. Um demônio ancestral, um Earthbound, que teria possuído um mortal por décadas, lá no século XVI. Pelas leis sobrenaturais que a gente conhece hoje, isso seria praticamente impossível. Então a primeira pergunta é: que história é essa e como ela foi possível? Ok, vamos lá. As fontes mencionam esse Earthbound possuindo um mortal chamado Teres, por volta de 1535. E com ele, o demônio atravessou o Atlântico e caminhou livremente pelas terras que viriam a ser o Canadá. E isso desafia tudo que se sabe hoje, que demônios precisam de hospedeiros humanos com a força de vontade, assim, em frangalhos. Gente à beira da morte mesmo. Como Teres aguentou isso? Olha, o fascinante aqui é que a resposta não está no demônio ou no homem, mas no próprio tempo. O mundo do século XVI era fundamentalmente diferente. A barreira entre o nosso plano físico e os reinos espirituais, o que os místicos chamam de celosia, não era essa muralha impenetrável que é hoje. Era mais porosa. Estamos falando das chamadas eras míticas, certo? Um tempo em que o mundo era mais selvagem e mais mágico. Exatamente. Nessas eras, criaturas de outros planos, como os demônios, tinham uma liberdade de ação muito maior. As regras do jogo eram mais flexíveis para eles. Não era necessário um hospedeiro quase morto, porque a própria realidade oferecia menos resistência à presença deles. Entendi. Então não é que a regra foi quebrada, é que a regra era outra. A própria física do universo sobrenatural funcionava de um jeito diferente. Precisamente. Isso cria um contraste brutal com as noites atuais. Mais recentemente, um evento cataclísmico chamado Maelstrom, tipo um furacão espiritual global, quebrou muitas prisões antigas e libertou esses mesmos demônios. Só que eles emergiram num mundo novo, um mundo com regras mais rígidas, com a celosia fortalecida. E é por isso que hoje eles precisam desses hospedeiros mais frágeis. É a única brecha que eles encontram, pessoas que já não têm mais vontade de lutar. O tempo literalmente mudou as leis da física sobrenatural. Mas isso ainda deixa uma ponta solta. O próprio Teres. Mesmo com as regras mais frouxas, décadas dentro de um corpo mortal ainda parece extremo. Ele era só um cara comum que deu azar. Essa é a segunda camada do mistério. Uma teoria diz que sim, que a era mítica por si só já explicaria a possessão. Mas tem uma pista nos registros que aponta para algo mais complexo. Teres chega ao Canadá em 1535, mas só é transformado em vampiro, o que encerra a vida mortal dele, em 1653. Peraí, deixa eu fazer as contas. Isso dá 118 anos. Ele viveu quase 120 anos como um mortal possuído por uma entidade ancestral. Isso não é nada normal. Nem de longe. E é aí que entra a teoria mais forte, a que conecta melhor os pontos. Teres não era um mortal comum. A especulação principal é que ele era um Nefandus. Um mago infernalista. Um mago infernalista de poder considerável. Alguém que não foi simplesmente possuído, mas que fez um pacto. Ele não era um passageiro indefeso, ele era o veículo consciente, usando o próprio poder para conter e colaborar com a entidade. Nossa! A longevidade dele seria um efeito colateral desse poder sombrio. Isso muda tudo. Ele não foi uma vítima, foi um parceiro. E essa presença demoníaca, então, não desapareceu com ele. Ela ficou impregnada na terra. Uma mancha na alma da cidade que estava nascendo. Exatamente.
A essência do Earthbound se fundiu ao solo de Montreal. E essa contaminação sutil teve consequências bizarras e duradouras. Isso nos leva a uns rituais mais característicos do Sabá, a seita de vampiros que viria a dominar a cidade. O método clássico deles para criar novos membros era um processo brutal. Enterrar o humano recém-mordido e deixar ele lutar para sair da Terra já como um vampiro. Um teste de força de vontade, de instinto de sobrevivência. Sim, mas em Montreal o ritual começou a falhar. De forma consistente, os iniciados não emergiam como vampiros. Eles emergiam como outra coisa, enlouquecidos ou simplesmente apodreciam no subsolo. Meu Deus! E a maioria dos membros do Sabá não fazia a menor ideia do porquê. Só sabiam que o método tradicional não era confiável ali. Eles estavam, sem saber, plantando seus recrutas em solo amaldiçoado. A corrupção do demônio estava pervertendo o próprio ritual. Que loucura! E essa falha forçou o Sabá a adaptar seus métodos, tornando o ritual de enterro cada vez mais raro. Eles contornaram o problema sem nunca entender a causa. E é nesse cenário, com uma cidade espiritualmente envenenada, que surge a figura central dessa história, Caio Strascona. Aqui a coisa fica realmente interessante. Toda essa história de corrupção serve de pano de fundo para a ascensão de um dos líderes mais traiçoeiros da história vampírica. E ele nem começou no Sabá. Longe disso. A história de Caio é o grande ponto de virada de Montreal. Ele era um vampiro do clã Ventral, a aristocracia da Camarilla. E não um qualquer. Ele foi escolhido a dedo por Mitras, uma lenda viva para ser o príncipe da Camarilla em Montreal. Ele era o pilar da ordem. Uma posição de prestígio, mas de uma pressão absurda. Montreal sempre foi um campo de batalha. Ele estava na linha de frente. E estava perdendo. A expansão do Sabá, liderada por um grupo fanático chamado Pastores de Caim, estava encurralando a Camarilla. Caio era um estrategista brilhante, mas os números e a ferocidade do inimigo eram esmagadores. Ele percebeu que a queda de Montreal era Inevitável. inevitável. Seria uma questão de tempo até que a cidade caísse e ele fosse destruído. Que posição horrível. Ele era o símbolo da estabilidade. Não consigo nem imaginar como ele saiu dessa sem ser aniquilado. E aqui a gente vê a mentalidade que define Montreal. Ele não viu a situação como uma questão de lealdade ou honra. Ele viu como um problema estratégico, com uma solução lógica, ainda que impensável. Ele não ia morrer por uma causa perdida. De jeito nenhum. Ele abriu um canal de comunicação com o inimigo. Ele não se rendeu. Ele negociou a conversão dele. Ele trocou de lado o príncipe da Camarilla, simplesmente virou a casaca? Mais do que isso. Ele orquestrou a queda da própria cidade que jurou proteger. Em uma única noite, ele abriu os portões, entregou as defesas, os segredos, os líderes da Camarilla, tudo para o Sabá, e como recompensa ele foi nomeado novo arcebispo de Montreal. Nossa! De um dia para o outro, o maior defensor da ordem se tornou o líder da seita inimiga. Exatamente. Mas como isso funciona? O Sabá é uma seita de fanáticos que despreza tudo que a Camarilla representa. Eles não iam aceitar o arqui-inimigo como chefe do nada, né? Teria sido um desastre para qualquer um menos habilidoso. Mas Caio não chegou de mãos vazias. Ele entregou a vitória numa bandeja de prata, poupando ao Sabá meses, talvez anos, de um cerco sangrento. E mais importante, ele provou que compartilhava da filosofia central do Sabá, a vitória a qualquer custo. Ele não só trocou de camisa, ele abraçou a ideologia. Totalmente. E o sucesso dele foi tão espetacular que ele não parou em arcebispo. Em poucos anos, foi promovido a cardeal, supervisionando todo o Canadá para o Sabá. E traidor original se tornou o maior líder da seita. Incrível. Ok, vamos fazer uma pausa aqui? O nível de detalhe, as regras sobrenaturais interconectadas, a política maquiavélica, é um sistema massivo e complexo. É preciso ter um tipo específico de mentalidade, não apenas para seguir, mas para realmente apreciar o processo de desembaraçar uma coisa dessas. Sem dúvida. Existe um motivo pelo qual as pessoas que se aprofundam em universos como este, cenários de RPG complexos, geralmente têm um perfil notável. Tendem a ser pessoas muito criativas, inteligentes e com um apreço genuíno pela leitura e pela conexão de informações. É uma habilidade, na verdade, de
de maestria de sistemas. Maestria de sistemas, gostei disso. É a capacidade de entender como um conjunto de regras, sabe, interagem para criar um resultado, e essa mesma habilidade de absorver regras complexas, identificar padrões, manter o foco, é exatamente o que é necessário para se preparar para provas e concursos importantes. É uma correlação direta. A dedicação para entender a política dos vampiros de Montreal não é tão diferente da dedicação para mapear o conteúdo de um vestibular, um concurso público, militar, a prova da OAB ou até residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo. De volta a Montreal. Caio Strascona é agora cardeal, o poder supremo. Mas ele não pode governar a cidade no dia a dia. Então ele nomeia uma nova arcebispa, Carolina Vallès. Quem é essa figura? Carolina Vallès é outra peça fascinante. Uma vampira do clã La Sombra. Relativamente jovem, mas de uma linhagem de sangue muito poderosa. Só que ela chega em Montreal com a reputação manchada. Ela vem de uma campanha fracassada em Los Angeles, onde uma retirada que ela chamou de estratégica foi vista como covardia. Ah, então Caio não escolhe um herói de guerra local. Ele pega uma forasteira politicamente enfraquecida e com algo a provar. Isso não parece uma receita para estabilidade. Parece que ele está deliberadamente criando um foco de instabilidade que ele pode controlar de longe. É exatamente essa leitura. A nomeação dela, em vez de acalmar as facções locais, joga gasolina no fogo. A chegada de uma forasteira apadrinhada pelo cardeal é vista como um insulto e as tensões explodem. A cidade vira um barril de pólvora. E, previsivelmente, as traições continuam. Parece ser a moeda corrente em Montreal. É uma cascata. Uma reação em cadeia. A primeira grande traição vem de dentro do círculo íntimo de Carolina. Sua segunda em comando, Marie-Hélène, começa a negociar em secreto com a Camarilla. Não acredito. Ela planeja entregar Montreal de volta em troca de apoio para um movimento separatista de vampiros em Quebec. O braço direito da arcebispa vendendo a cidade pelas costas dela. A ironia é palpável. Mas não para por aí não, né? De forma alguma. A própria Carolina, sentindo o poder escorrer pelos dedos, percebe que está encurralada. Então, ela adota a filosofia do chefe dela, Caio, e faz seu próprio pacto secreto com Alfred, o líder dos pastores de Caim, seu maior rival. E qual era o acordo? Por o teatro político, ela o desafia para um duelo formal pelo direito de governar a cidade. Secretamente, eles combinam que ela vai perder a luta. Com isso, Alfred se torna um novo arcebispo, de forma legítima, e, em troca, ele permite que ela fuja da cidade com vida. Ela salva a própria pele e ele consegue o poder. O que nos leva à traição final. A maior de todas, que deve vir do homem no topo. Vem do topo. O próprio cardeal Caio, o traidor original, decide que é hora de trair de novo. Ele observa o sabá e vê a seita se tornando uma cópia disfuncional da Camarilla que ele abandonou, rígida, cheia de intrigas, perdendo o foco. Ele conclui que a seita está condenada. E, como sempre, decide que prefere estar do lado vencedor. Então ele começa a vazar informações para um justicar da Camarilla, um oficial de alta patente, manipulando a seita inimiga para que ela mesma limpe Montreal por ele. É o cúmulo do cinismo. Usar o inimigo jurado como uma arma para resolver seus problemas internos. Então como essa teia de traições finalmente se resolve? A resolução, ironicamente, não vem de nenhum dos lados vampíricos. Vem dos mortais. O evento que define a Era Moderna é a Noite das Cinzas, um ataque massivo da Segunda Inquisição, a aliança global de agências humanas que caçam o sobrenatural. E eles simplesmente... dizimam o sabá na cidade. E Caio Strascona, o grande cardeal, mestre manipulador... destruído. Depois de séculos de intrigas, ele não cai num duelo épico. Ele é localizado e eliminado por um esquadrão de soldados mortais com fuzis de assalto e fé. Que fim anticlimático. Uma nota de rodapé na guerra de ultra espécie.
A cidade, então, volta para as mãos da Camarilla, fechando um ciclo de séculos. Sim, a Camarilla retoma o controle sob um novo príncipe, Martin Hilkers, um toreador. Mas a nova Montreal é estranha. O Novo Elísio, o terreno neutro da cidade, é um lugar raro onde anarquistas são tolerados. Uma política que vai contra tudo que a Camarilla tem defendido no resto do mundo. Isso parece instável, descaracterístico para a Camarilla. É um sinal de fraqueza ou uma estratégia? Essa é a pergunta que leva ao mistério final. Hilkers parece ser um descendente de linhagem do lendário príncipe de Paris, François Villon. A história oficial é que Villon foi destruído pela Inquisição em Paris. Mas os rumores mais persistentes em Montreal sugerem que ele sobreviveu. Que talvez tenha forjado a própria morte. E que hoje ele controla a nova Montreal das sombras, através do seu peão, Martin Hilkers. O mestre de marionetes pode ter apenas trocado de palco. Então, para resumir, temos uma cidade fundada sob a influência de um demônio, disputada por facções, traída por seu próprio príncipe, entregue ao inimigo, traída de novo por seu maior líder, só para ser limpa por humanos e talvez acabar sob o controle de um mestre de marionetes que todos pensavam estar morto. Exatamente. A história de Montreal é um microcosmo das grandes temáticas deste universo. Poder, corrupção e a ideia de que a história é constantemente reescrita por aqueles que sobrevivem. Muitas vezes pela traição. É um ciclo. É um ciclo perpétuo de poder sendo construído sob as cinzas do poder anterior. Isso nos leva a uma reflexão final. Considerando todas essas camadas de traição e a possibilidade de mestres ocultos como Villon, o que realmente significa controlar uma cidade neste mundo? Será que Caio, Carolina ou qualquer outro esteve de fato no comando? Ou eram todos apenas atores num palco muito maior, desempenhando papéis numa peça escrita muito antes deles nascerem?